Boa noite, pessoal. Professor Carlos aqui. Hoje a gente vai trabalhar aqui com a fisicoquímica, né? Os conteúdos aqui de fisicoquímica, para iniciar. Vamos ver se vai dar tempo de trabalhar pelo menos os principais aqui, ou pelo menos os que eu dei aula para vocês, tá certo? Aqui gases, acho que a gente não teve aula de gases, né? Mas fazer uma revisãozinha de gases e termodinâmica. Então aqui o item 4, ok? Vou pegar aqui, fazer um vídeo só para a gente adiantar. Aí peguei aqui, no caso, os mapas mentais, né, do Pinterest, né? Então aqui no caso, o mais simples aqui são os gases ideais, né, que é trabalhado no ensino médio. Dependendo do ensino médio também é trabalhado alguma coisa dos gases reais, né? Alguns livros de ensino médio, né, mais aprofundados trabalham também os gases reais, ok? Então aqui no gás ideal, né, a pressão e a temperatura aqui está ambiente, né, mas seria as condições padrões, né, na CNTP seria 0 graus e a pressão de 1 atm, né? Tem as condições ambiente que seria 25 graus, né? Então seria ali 298, né? 0,15 graus Celsius, certo? Aqui também nós temos 298 graus Kelvin, né? Ou 25 graus Celsius. Aqui a maioria dos gases não se comportam como gás ideal, né? Mas a maioria, a pressão tendendo a 0, vai se comportar como gás ideal, certo? Aqui no caso, o gás ideal atende aqui a teoria cinética dos gases, né? Então choques entre as moléculas, né? Quanto mais agitadas as moléculas, né, maior é o espaço que elas ocupam. Então, quanto maior a temperatura, que é a vibração, o aumento da vibração das moléculas, mais espaço elas precisam. Então, vai aumentar o volume ou a pressão, né, dos gases, certo? O tamanho das partículas são desprezíveis, né? Então, nos gases reais vai ser considerada, né, o tamanho da partícula, né? Mas nos gases ideais o tamanho é desprezível, né? Não interagem entre si, né? Nos gases reais vai haver uma interação entre as partículas. Choque entre as partículas e paredes são 100% elásticas, né? Quando batem, não há perda de energia. A cinética, a velocidade e a energia cinética altas, né? E o movimento retilíneo, uniforme, caótico em todas as direções, tá certo? Isso tem tudo a ver com a teoria cinética, né, dos gases. Bom, as variáveis, né, seria a temperatura, a pressão e volume. A temperatura em graus centígrados tem que ser passada para graus Kelvin, né? Então, graus Kelvin tem a bolinha, né, no Si aqui. Graus Kelvin não coloca a bolinha, certo? E aí, no caso, porque é uma temperatura absoluta. Eu somo sempre 273 graus Celsius, né, ou 273,15 para transformar para Kelvin. Okay? E aí a temperatura em Kelvin, né, a gente tem o zero absoluto e não existe temperatura negativa do grau Kelvin, né? 0 graus Celsius, né, seria 273,15 graus, 0 graus Celsius seria 273,15 graus Kelvin, certo? 1 atm aqui, as pressões podem, então sempre numa equação físico-química a gente usa graus Kelvin, mas a pressão pode ser em diferentes unidades. Então 1 atm corresponde a 760 milímetros de mercúrio ou 76 centímetros de mercúrio, né? 760 torricelli ou 101 quilopascal. Ok? E aí 100 quilopascal corresponde a 1 bar, né? Aqui não aparece bar, mas a gente tem 1 bar, ok? Aqui o decímetro cúbico, né, a unidade padrão, né? Então, 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, mas geralmente também é trabalhado algumas vezes em metros cúbicos, né, na unidade no sistema internacional. A gente tem aqui, né, as curvas, né, isotérmica, isobárica, isocórica, né? Quando a temperatura é constante, a variação da pressão e do volume aqui, se a gente pegar uma seringa, né, e tampar uma parte, apertar o êmbolo, diminuir o volume, a pressão aumenta, né? Então, aqui são inversamente proporcionais pressão e volume, né?
Quando a pressão é constante, então a temperatura, dependendo do volume, até o volume aumenta, certo? Um exemplo seria uma bexiga, a gente colocar em nitrogênio líquido, né, com temperatura menos 70 graus Celsius, e aí no caso, menos 78, né, aproximadamente, não lembro. Mas é uma temperatura muito baixa, então geralmente a bexiga ela murcha, né? O volume diminui com diminuição da temperatura. E aí se a gente tira do nitrogênio líquido, vai aumentando a temperatura e a bexiga aumenta de novo, certo? E aqui com volume constante a gente pode comparar com uma panela de pressão, né? Com um sistema fechado. E aí nesse caso, quando a gente aumenta a temperatura, a pressão tende a aumentar. Certo? Como numa panela de pressão, a gente aumenta a temperatura, a pressão dentro da panela de pressão começa a aumentar, certo? Nesse caso aqui, a expressão geral, né, dos gases, né, a gente tem essa fórmula aqui, então a pressão vezes o volume dividido pela temperatura, então juntando esses três comportamentos aqui, a gente tem aqui que é uma constante, né? Pressão, volume e temperatura com a quantidade fixa, né, de matéria, né, desse gás, né, a quantidade fixa de partículas. E aí, nesse caso, se eu altero uma dessas variáveis aqui, o volume, por exemplo, e a pressão, né, ou só o volume, o outro tende a variar. Mas se eu variar dois, né, o terceiro vai variar necessariamente para manter essa equação constante, certo? Então, aqui PV sobre T inicial é igual a PV sobre T final, ok? Considerando também a quantidade de matéria, a gente chega na equação geral aqui, que é a equação de Clapeyron, né? Então, PV igual a MRT, né? Então, pressão vezes volume é igual à quantidade de matéria vezes uma constante, né? Então, aqui, dependendo da unidade, né, se for em ATM, né, o volume aqui em metros cúbicos, né, ou decímetros cúbicos em litros, né, a gente tem aqui a constante 0,082, né, da temperatura em Kelvin, ok? E aqui nas misturas gasosas, a gente tem que cada gás se comporta de forma independente. E aqui a pressão total de uma mistura será igual à soma das pressões parciais de um gás. Então a gente tem a fração molar, né? Então a gente tem a quantidade de matéria, o M total, né? Igual à soma das quantidades de matéria de cada gás numa mistura gasosa, né? E aí a gente consegue determinar a fração molar, e a fração molar é diretamente proporcional a pressão parcial de cada gás, certo? E a somatória das pressões parciais é igual à pressão total, né, dentro do sistema. O comportamento de um gás não influencia no comportamento dos demais, certo? Isso, né, considerando gases ideais, certo? Num gás real, a gente tem aqui PV sobre RT e tem fixa o N aqui, e esse N, né, se houver interações entre as partículas, né, esse N vai ser alterado, né? E aí a gente tem PV sobre RT é igual ao fator de compressibilidade, tá certo? Que é chamado de Z, né? Se esse Z aqui, né, for menor do que 1, isso significa que o volume está diminuindo e as forças de atração entre as partículas são maiores do que as forças de repulsão, né? Então vai haver uma diminuição do volume, ok? Se as forças de repulsão são dominantes, né, aí o volume do gás ele vai aumentar, certo? E aí, nesse caso aqui, o fator de compressibilidade vai ser maior do que 1, ok? Bom, isso para os gases ideais. E aí, no caso da pressão e do volume, aí aqui no caso, para a equação dos gases reais, a gente vai considerar o volume considerando aqui o tamanho dessas partículas, dos átomos ou das moléculas, tá certo? E a questão da pressão, do choque entre as partículas, também aqui vai ter um fator aqui nessa equação. E aí essa equação vai ser alterada para atender os gases reais, né? E aí tem várias teorias, né, para tentar chegar ao máximo possível de um gás real, ok? Bom, na questão da termodinâmica, né, ali a gente tem a termodinâmica e a termoquímica. A termodinâmica está relacionada com as três leis da termodinâmica, né, e a lei zero.
E na termoquímica está relacionado diretamente com a entalpia, né? Entalpia das reações químicas, né? A entropia também às vezes é tratado, como mostrar nos exercícios ou nas questões do ENAD. E aqui nesse caso, né, se a gente considerar, né, a lei zero, que ela foi determinada depois das 3 leis, né, mas ficou como lei zero porque é uma lei fundamental aqui, né? Então, se um material tem uma temperatura, está em equilíbrio, um material A, né, está em equilíbrio térmico com o material B, e se o material A está em equilíbrio térmico com o material C, significa que o material B está em equilíbrio térmico também com o material C, certo? Então isso faz com que a gente consiga medir a temperatura de um certo material. Okay? E aqui no caso, a temperatura é uma medida do calor de um certo material, tá certo? Então, a temperatura ela é constante, mas a quantidade de calor, se o material for maior, né, se um material está no 25 graus e outro material está no 25 graus, as temperaturas são constantes, tá certo? Mas a quantidade de calor vai depender da quantidade de material que a gente tem. Ok? Então, o calor na forma de energia, certo? A temperatura é diferente de calor. Calor é a quantidade de energia envolvida no material e a temperatura é uma forma de a gente medir esse calor, certo? Mas a temperatura, né, a gente mede, né, é uma medida, né? E a quantidade de calor é a energia dentro daquele material. Okay? Na primeira lei, a gente tem a questão um sistema isolado, então a gente tem aquela definição, né, de sistema aberto, né, que troca a matéria, calor com o ambiente, tá certo? No sistema fechado, a gente tem troca de calor com o ambiente, mas não tem troca de matéria com o ambiente, né? No sistema isolado, a gente não tem troca de matéria e nem de calor com o ambiente, certo? Então, aqui no caso, dependendo das condições desse sistema que a gente estiver analisando, né, a energia interna, né, vai ser a somatória do calor mais o trabalho, se aquele sistema está realizando um certo tipo de trabalho, certo? Esse calor, por exemplo, pode ser transformado em trabalho, né, no sistema. E aqui sempre, por exemplo, se o sistema está perdendo calor para o ambiente, isso significa que a variação do calor está diminuindo. Se a gente insere calor no sistema, a quantidade de calor está aumentando. A mesma coisa o trabalho, né? Se o sistema está realizando o trabalho, né, significa que o sistema está perdendo calor, está perdendo energia na forma de trabalho, né? E se eu exerço o trabalho sobre o sistema, né, o trabalho está aumentando. Então, em geral, aqui a gente tem a transformação de calor em trabalho, e aí a somatória aqui vai ser o negativo aqui do trabalho realizado pelo sistema. Tá certo? Eu tenho calor, esse calor realiza trabalho, e o trabalho é perdido, então por isso que tem esse valor negativo, Q menos W. Né? Algumas vezes somatória, né, Q mais W, mas sabendo que se o sistema está exercendo o trabalho, esse trabalho vai ter um valor negativo. Okay? Então, em algumas equações é somatória, aqui está aparecendo como negativo porque o sistema está realizando o trabalho. Okay? Bom, na segunda lei, né, então aqui na primeira lei, né, um sistema fechado, a energia não é perdida, um sistema isolado, né, a energia não é perdida e a energia interna é a somatória do calor mais o trabalho, certo? Na segunda lei, a gente está relacionado com a entropia, né? Então, irreversibilidade das reações. Então, é a teoria do tudo tende ao caos, né? ΔS sempre no universo é maior do que zero, ou seja, tudo tende a uma desagregação das partículas, certo? Há uma maior desorganização. Quanto maior a entropia, maior a desorganização. Né? O calor não pode ser convertido
inteiramente em trabalho. Aqui tem um princípio aqui da segunda lei de que um sistema que realiza trabalho, nem todo calor é transformado em trabalho. Essa energia pode ser perdida no ambiente. Então não existe uma máquina perfeita que transforma todo o calor em trabalho, certo? A gente tem um ciclo de Carnot, que seria um projeto, aqui, um modelo de uma máquina térmica ideal, né? A máquina a vapor, que não perderia, funcionaria para sempre, certo? Então aqui nós temos um sisteminha aqui de calor sendo realizado o trabalho, esse calor depois é reinserido ao sistema, e aí realiza um trabalho negativo, e aí depois libera calor, né, ou absorve o calor, e aí depois realiza o trabalho, absorve calor, e aí faz o trabalho no sistema, no modo negativo. Então, sempre aquela máquina que sobe e desce, que é o motor dos carros, né? Então, sobe, realiza calor, depois o ambiente realiza trabalho sobre o sistema. Então, seria uma máquina infinita nesse ciclo de Carnot, certo? Só que, segundo a segunda lei, não é possível, né, ter uma máquina ideal, térmica ideal, certo? Na terceira lei, né, nós temos um modelo da aproximação, aqui no caso, a temperatura Kelvin do zero absoluto, que chegando ao zero absoluto, todo o sistema ficaria parado, certo? Dificilmente, ou é quase impossível a gente chegar a esse zero absoluto, né? O hidrogênio, quando chega no estado líquido, né, ele chega próximo do zero absoluto, né, mas não consegue chegar no hidrogênio sólido, por exemplo, né, as moléculas de hidrogênio, para chegar a esse zero absoluto, certo? E aí, no zero absoluto, o ΔS seria igual a zero, né, e seria constante. No limite da temperatura chegando a zero, né, a variação da entropia seria igual a zero. Okay? Mas talvez seria impossível de chegar a essa temperatura igual a zero, ok? Bom, aí aqui a gente vai pegar as questões do ENAD, né? Então temos essa primeira questão, né, relacionada com a entalpia, né, e também a oxidação, né? Então, pelo conceito da combustão, né, combustão, necessariamente todas as reações de combustão liberam calor, né? Então, pelo conceito de combustão proposto por Lavoisier, o metal reage com oxigênio formando um óxido metálico, né? Como nas reações apresentadas a seguir. Então, aqui eu tenho cobre reagindo com oxigênio, formando aqui cobre 1, certo? O oxigênio está no estado zero, aqui as substâncias no estado simples, né, todas têm número de oxidação igual a zero. Substâncias no estado composto, aqui, composto, o oxigênio em geral vai formar o 2-, né, e o cobre aqui pode ser cobre 1 ou cobre 2, certo? Como esse aqui é 2- e temos 2 cobre, então o cobre vai ser 1+, certo? Aqui na combustão do cobre com oxigênio, nessa segunda reação, eu tenho a formação do óxido de cobre 2, né? Nesse caso, o óxido é sempre 2-, então o cobre só tem um cobre, vai ser 2+. Okay? Com relação às equações A e B, avalie as afirmações a seguir. Em ambas, a perda de massa para o ambiente, certo? Isso aqui talvez seja lá de Lavoisier, né? Aqui eu tenho duas substâncias separadas, em ambas há perda de massa para o ambiente. Se eu tenho a combustão do cobre, o cobre, esse oxigênio aqui ele vai ser absorvido do ambiente, né? E aí nesse caso o composto vai ter uma massa molar maior do que o cobre original, certo? Então não há perda de massa, há aumento de massa, certo? Ou no mínimo, se fosse um sistema aqui fechado, né, teria massa constante, certo? Mas se esse oxigênio for adquirido do ambiente, então vai ter um aumento de massa. Ou tem variação zero, se for um sistema fechado, ou o aumento de massa. A mesma coisa para a segunda equação, certo? Bom, em ambas ocorre a transferência de elétrons. Então, aqui no caso,
o oxigênio que era 0 ficou 2 menos, o cobre que era 0 ficou 1 mais, né? Então aqui no caso um perde, outro ganha elétrons, né? Então é uma reação de óxido-redução, né? Então ocorre em ambas a transferência de elétrons. A segunda equação também é a mesma coisa, 0 e 0, aqui é o cobre 2 e aqui o oxigênio 2 menos, certo? Então um ganha e outro perde elétrons. Se é uma reação de oxidação, ocorre transferência de elétrons, certo? Então o A2 está certo. Em ambas a variação da entalpia é positiva. Como é uma combustão, né? Então em geral todas as combustões, né, liberam calor. Se libera calor, o ΔH é negativo, tá certo? Reação exotérmica, né? E aí a variação da entalpia seria negativa. Ok? Então aqui nessa questão apenas a afirmação 2 aqui está correta. Então a alternativa correta seria a B. Ok? Bom, aqui é uma questão de soluções lá do início, acho que eu acabei pulando, né? Mas só para a gente observar, e também é meio complicado aqui se não tiver esse conceito aqui do efeito Tyndall. Né? Sabendo esse efeito Tyndall, né, que não é muito comum, né, a gente estudar, mas sabendo o que é esse efeito Tyndall, consegue responder a questão. Né? Então, quando se adiciona detergente em água, é formada uma mistura aparentemente homogênea. No entanto, ao contrário do que se poderia imaginar, é formada uma dispersão coloidal, ou seja, a dispersão coloidal é quando as partículas têm entre 1 e 1000 nanômetros, certo? Ou 1 micrômetro, né? A dimensão dessas partículas, e não uma solução. Em relação à química dos coloides, assinale a alternativa correta. Então aqui só se a gente aprofundasse aqui a questão dos coloides, né? Tá lá em soluções, que é lá da parte de que a gente já fez a revisão de soluções. Essas são soluções, coloides e dispersões, né? Então aqui vamos ver as alternativas, né? Em meio aquoso, a porção hidrofílica das moléculas do detergente orientam-se para a parte interna das micelas, né? Na realidade, aqui a parte interna será a porção hidrofóbica ou lipofílica. Então aqui o detergente ele tem uma parte, né, que é iônica, e outra parte que é apolar, né, que é uma cadeia carbônica, né? E aí a parte da cadeia carbônica seria apolar, né, e seria lipofílica ou hidrofóbica, e acaba ela se juntando, formando uma micela, que seria uma bolinha, né? Parece uma bolinha. A parte interna tem a parte que não interage com a água, e a parte externa seria a parte iônica, que seria a parte que interage com a água e se dissolve na água nesse sistema, tá certo? Então aqui no caso não é a hidrofílica, seria a hidrofóbica, né, que orienta sempre para a parte interna das micelas. Okay? As micelas são muito pequenas para serem vistas a olho nu, por conta disso não promove o espalhamento da luz. Na realidade, isso tem a ver com o efeito Tyndall, né? O efeito Tyndall é se você passar uma luz no laser, né, na solução, os coloides eles vão promover o espalhamento da luz, né? A gente vai ver isso talvez nas próximas aulas, no ano que vem eu possa trabalhar isso com os alunos, né? Então esse efeito Tyndall é que se você passar um raio laser, né, um feixe de laser por uma solução, se ela for uma solução, não há o espalhamento da luz, mas se for um coloide, aí vai haver um espalhamento da luz, certo? Vai ficar mais luminosa, né, aquele feixe de luz, e na solução, com as partículas muito pequenas, né, a luz vai passar praticamente através da solução como um feixe também. Okay? As partículas de coloide podem ser formadas tanto por agregados de molécula como macromoléculas dispersas. Então isso aqui está certo, né? Você tem partículas grandes, né? Então pode ser esse agregado de moléculas como as micelas do detergente, ou macromoléculas como proteínas e assim por diante. Se for uma proteína muito grande, pode formar um coloide. Okay? As dispersões coloidais são mantidas estáveis devido às atrações eletrostáticas que ocorrem entre a superfície das partículas coloidais. As dispersões coloidais são mantidas estáveis, né, devido às atrações eletrostáticas que ocorrem entre
à superfície das partículas coloidais, né? Na realidade, não são atrações eletrostáticas, né? São atrações de Van der Waals, né? Porque são moléculas apolares. Então, no caso, são interações de Van der Waals, de forças de London, né? Para as moléculas apolares. Okay? E aqui uma maneira prática de diferenciar uma solução de uma dispersão é por meio do efeito Tyndall, né? Observado somente em soluções. Aqui é observado somente em dispersões coloidais, certo? Então a alternativa correta aqui seria essa C. As partículas de coloides podem ser formadas tanto de um agregado de moléculas, por exemplo, em células, como por macromoléculas dispersas. Ok? Macromoléculas de 1 a 1000 nanômetros. Ok? Bom, já temos outro aqui de gases, né? A equação dos gases ideais é válida para todos os gases em pressão suficientemente baixas, sendo válida somente para quando a pressão se aproxima de zero. Quando a pressão de uma certa quantidade de gás é elevada, deixa eu ver se está tudo certo, tá? Surgem desvios na equação do gás ideal. Consequentemente, os gases reais possuem propriedades diferentes das preditas pela lei dos gases ideais, né? Uma das melhores maneiras de mostrar esses desvios é medir o fator de compressibilidade, tá certo? Que é o Z que eu tinha falado, né? O gráfico PV sobre RT em função da pressão, né, mostra a variação experimental de Z para os vários gases. Então aqui, ó, PV sobre RT é igual a N, né, para 1 mol de substância. Se essa relação variar de 1 aqui, então o gás não está se comportando, né, para 1 mol de substância, não está se comportando aqui como gás ideal, tá certo? Sobre o comportamento dos gases no gráfico acima, avalie as afirmações a seguir. Os gases desviam-se do valor de Z igual a 1 quando a pressão aumenta, comportando-se como gases reais. Teoricamente, esse aqui está correto, né? Vamos ver se não tem alguma pegadinha, né? Os gases desviam do valor de Z1 igual a 1, né, quando a pressão aumenta, comportando-se como gases reais, né? Só que para alguns gases aqui, depende se começa a aumentar, desviam-se do valor de Z igual a 1, né? Não está falando que está aumentando o Z, então teoricamente está certo. Os desvios do comportamento ideal podem ser relacionados com a existência de interações intermoleculares, e isso aqui está certo, né? Como eu disse, as forças de atração e repulsão aqui, elas que originam, né, esse desvio do gás ideal, né? Então, forças de atração e de repulsão, né? Nos gases que estão sob condições de pressão e temperatura tais que Z menor que 1, as repulsões são mais importantes do que as atrações intermoleculares. Na realidade, é o contrário. Se Z é menor do que 1, né, significa que as forças de atração, o volume está diminuindo, então as forças de atração são mais importantes do que de repulsão. Então, isso aqui é o contrário, não está correto, né? Para alguns gases reais, nos quais as atrações intermoleculares são muito fracas, né, Z é sempre maior do que 1. Né? Então, aqui no caso, também não está correto. Né? Para alguns gases reais, nas quais as atrações intermoleculares são fracas, né, significa que se houver uma força de atração aqui, o Z ele pode ser menor do que 1 também, certo? Então, teoricamente, né, a alternativa correta aqui seria a alternativa A, 1 e 2. Ok? Acho que é isso, gráfico típico, né? Bom, vamos continuar aqui para ver se tem mais alguma questão. Tem algumas questões que são de equilíbrio químico, aí eu estou focando só na termodinâmica, né? Aqui tem mais uma, né, de termodinâmica, aqui clássica de termodinâmica, né? A termodinâmica é a área da química que se dedica ao estudo das transformações de energia. O entendimento da primeira lei da termodinâmica envolve a compreensão de algumas formas de energia, tais como calor e trabalho.
ou seja, a relação entre calor e trabalho ali, né? ΔU é igual a Q mais W, ou menos W, como eu disse, né? A respeito da primeira lei da termodinâmica, avalie as afirmações a seguir. A energia interna permanece constante independente de qual seja o estado, qual seja o sistema de estudo. Na realidade, a energia interna permanece constante se o sistema for isolado, né? Se for fechado ou aberto, pode perder matéria ou calor para o ambiente. Então, essa alternativa aqui não está correta, certo? A energia interna permanece constante se o sistema for isolado, e não qualquer sistema. Okay? A variação da energia interna de um sistema fechado é igual à energia transferida como calor ou trabalho através das suas fronteiras. Isso está certo, né? A variação da energia interna de um sistema fechado, né, é igual à energia transferida como calor ou trabalho através das suas fronteiras. Okay? Então está correto. Para processos adiabáticos, né, ou seja, com temperatura constante, a variação da energia interna está associada ao trabalho realizado pelo sistema ou sobre o sistema. Certo? Então, os processos adiabáticos, a energia interna está associada ao trabalho realizado pelo sistema ou sobre o sistema. Teoricamente, também está correto. Né? Então, aqui no caso onde a temperatura é constante, né? Ou seja, não está perdendo para o ambiente, então o calor pode ser transferido diretamente para realizar o trabalho, certo? Então, o calor permanece constante, a variação do calor é zero, né? Mas o trabalho vai variar, né? E aí, nesse caso, está associado diretamente com o trabalho. Em um processo de expansão livre em que não há trocas de calor com a vizinhança, a energia interna do sistema diminui, né? Nesse processo de expansão livre, né? Deixa eu ver, só para afirmar corretamente aqui. No processo de expansão livre, o trabalho será igual a zero, certo? E aí, nesse caso, se não há troca de calor com a vizinhança, significa que tanto o trabalho quanto a calor, né, vai ser igual a zero, né? Então, como a energia interna, né, está associada com o calor e o trabalho, se o calor começa, não há troca de calor, né? E também o trabalho é igual a zero numa expansão livre, significa que a variação da energia interna é igual a zero também, né? Então aqui as afirmações 2 e 3 estão corretas e a alternativa correta seria a alternativa B. Ok? Então vamos ver se tem mais alguma. Aqui 2014, não tem mais nenhum. Okay, então vamos para 2017. Aqui ó, tem a equação da energia livre de Gibbs, né? O processo exotérmico de combustão de um mol de metano é representado a seguir, né? CH4 mais 2H2, formando CO2 mais 2H2O. Então já está falando que o processo exotérmico, ΔH é negativo, certo? Considerando que a variação da energia livre de Gibbs é dada por ΔG igual a ΔH menos T∆S, né? E que a entropia varia de acordo com a fase da matéria, né? Discuta as condições de espontaneidade dessa reação do ponto de vista termodinâmico. Então aqui, quanto ao ΔH, o ΔH vai ser negativo, por causa que a reação é exotérmica. Tá certo? A temperatura, a gente vai ter que analisar quais as condições para a temperatura para que isso ocorra. E o ΔS aqui, ele vai ser aqui negativo, certo? Aqui, ó, a gente tem 3 mols de gases como reagente e aqui está diminuindo a quantidade de mol de gás aqui para 1 mol, né? Então, de 3 vai para 1, né? Está diminuindo, né, a quantidade de gases, né? Então, para a gente avaliar a entropia, a gente tem que ver a quantidade de mol de gases de reagente e a quantidade de mols de produto, né? E sendo aqui que
A substância no estado líquido é um estado mais organizado, e o sólido é mais organizado ainda. Então, se passa do gasoso para o líquido ou do líquido para o sólido, a entropia está diminuindo. Então, o final menos inicial vai ser negativo, certo? E aqui, nesse caso, se a gente vê que está diminuindo a quantidade de gases, a quantidade de mols de gases, também a entropia diminui, tá certo? Então, a variação da entropia vai ser negativa. Como o ΔG, a variação da energia livre de Gibbs, né, para uma reação ser espontânea, para um processo ser espontâneo, o ΔG tem que ser negativo, certo? Então, se o ΔH é negativo e aqui o ΔS também é negativo, significa que a temperatura sempre vai ser positiva, que é a temperatura em Kelvin, né? Então, sempre vai ser positivo. Então, se o ΔS é negativo, essa parte da equação vai ser negativa, vai ser positiva, né? Esse sendo negativo, negativo com negativo, essa parte fica positiva. Se eu tenho que garantir que para uma reação seja espontânea o ΔG seja negativo, então eu tenho que aqui diminuir a temperatura, né? Para que o ΔH supere o T∆S. Certo? Então, se isso aqui está positivo, eu tenho que ter negativo aqui o resultado, eu tenho um valor fixo de ΔH, né, que é um ΔH aqui por mol de substância, né? Então, o ΔH tem um valor negativo e esse fator aqui T∆S tem que ser menor do que o ΔH, certo? Então, para eu garantir isso, eu tenho que diminuir a temperatura, para que isso aconteça. Certo? Então, essa é a avaliação, né? Quando eu faço uma avaliação termodinâmica, tenho que analisar aqui a equação da energia livre de Gibbs, garantir que o ΔG seja negativo. Para garantir isso, se o ΔH for positivo, isso desfavorece aqui a espontaneidade da reação. Se for negativo, ele favorece. O ΔS ele tem que ser positivo, né? Que aí vai favorecer a negatividade aqui do ΔG. Se ele for aqui negativo, esse lado vai ficar positivo, então vai desfavorecer aqui o ΔG, certo? Então, se o ΔH for positivo e o ΔS for positivo, né? Então eu tenho que garantir que a temperatura seja alta o suficiente para que esse fator aqui seja maior do que o ΔH, né? Se esse aqui for negativo e o ΔS for positivo, então a reação é espontânea por si só, tá certo? Mas se esse aqui for positivo ou esse aqui for negativo, eu vou ter que trabalhar com a temperatura para que um fator, um lado aqui, né, esse lado aqui, se for positivo, eu tenho que abaixar o máximo para que esse fique mais negativo do que esse, né? Eu fico com um valor maior negativo do que esse. E aqui, se o caso esse for positivo e esse for também positivo, então eu tenho que aumentar a temperatura aqui para que essa parte negativa aqui seja maior do que essa. Certo? Aqui está bem pequenininho, né? Aqui eu devia ter aumentado mais, né? Para mostrar que o ΔG é igual a ΔH menos T∆S. Certo? E aí essa relação que eu tenho que fazer, né? Analisar a equação para que o ΔG sempre seja negativo. Então eu tenho que ver se eu tenho que aumentar ou diminuir a temperatura. ΔS e ΔH é fixo, né? Para um mol de substância. E aí eu tenho que variar a temperatura, aumentar ou diminuir. Ou eu posso analisar que aquela relação, né? Se ΔH for negativo e ΔS positivo, se os sinais forem opostos, né? Ou a reação aqui negativo e positivo, né? A reação sempre vai ser espontânea, ou se esse for positivo e esse aqui negativo, e aí então a reação nunca vai ocorrer, né? Nunca vai ser espontânea a reação, certo? Bom, vamos ver, esse aqui é equilíbrio químico. Que eu marquei aqui, tem mais alguma, sempre tem bastante, né? Então aqui é a questão 18, né, 2017. Uma equação representativa do processo de formação do ozônio é 3 oxigênio em equilíbrio com 2 ozônio, né? A altitudes, a radiação ultravioleta é intensa, né? Porém a concentração de O2 é baixa para produzir muito oxigênio atômico.
Em baixas altitudes, a concentração de oxigênio é alta, porém a radiação ultravioleta é reduzida. A uma altitude intermediária, a produção de ozônio é máxima. A produção de compostos clorados na atmosfera dá origem ao cloro atômico, que catalisa a decomposição do ozônio por meio das seguintes reações. Então, aqui o cloro gasoso, né, que é o problema lá das substâncias, né, que causam o buraco de ozônio, né, o efeito estufa. Então, aqui nós temos o cloro gasoso, reage com ozônio, formando aqui óxido de cloro, né, e aqui o monóxido de cloro, né, e oxigênio. E aí esse monóxido é uma reação em cadeia, né? Esse óxido de cloro, monóxido de cloro, vai reagir com outra molécula de ozônio, produzindo oxigênio, e aqui no caso 2 moléculas de oxigênio, e forma o cloro gasoso. Esse cloro gasoso reage de novo com ozônio e assim por diante, uma reação infinita. Né? Por isso que os problemas, né, dessas substâncias, né, que reagem diminuindo a camada de ozônio da Terra, certo? Sobre os processos de formação e de decomposição do ozônio, avalie as afirmações a seguir. O cloro atômico altera a variação da entalpia do sistema O2, né, e 3 moléculas de oxigênio em equilíbrio com 2 moléculas de oxigênio, certo? Teoricamente, ele não pode alterar a entalpia do sistema, certo? Ele pode catalisar, né, o processo de formação da formação aqui de oxigênio, certo? E aí pode promover um deslocamento no outro sentido, mas não vai alterar a variação da entalpia, né, do sistema, que a entalpia é fixa, ok? Que é a quantidade de calor liberado, né, nesse processo da reação. Só vai acelerar a reação, mas não vai variar a entalpia, né? A termodinâmica vai alterar a cinética, né? Não a termodinâmica. A variação de entalpia padrão da formação do ozônio é diferente de zero, né? Aqui tem um princípio, né, que as substâncias mais simples são as mais estáveis, né? O ozônio não é estável, então significa que a entalpia será diferente, certo? Se tem 2 substâncias diferentes, sempre vai ter uma mais estável. E se tem uma mais estável, né, que seria o oxigênio, então nesse caso, por isso que preciso raios ultravioleta passar oxigênio para formar ozônio, certo? E aí nesse caso aqui, a variação de entalpia da formação de ozônio é diferente de zero. Não estou falando se é positivo ou negativo, mas é diferente de zero. Mas se são substâncias diferentes, a variação de entalpia sempre vai ser diferente de zero, certo? A decomposição do ozônio é acompanhada do decréscimo da entropia do sistema, né? Nesse caso aqui, a decomposição do ozônio é acompanhada do decréscimo da entropia do sistema. Aqui é a decomposição do ozônio. Então, esse ozônio formando o oxigênio, certo? Então, a decomposição do ozônio, aqui no caso, o equilíbrio se deslocando da direita para a esquerda. Então, nesse sentido, está aumentando aqui a quantidade de gases. Se está aumentando a quantidade de gás, significa que a entropia está aumentando, né? Se aumenta a quantidade de gás, aumenta a desorganização, né, do sistema, né? Então, o aumento de gás, ou passar do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, né, você aumenta a organização ou a desorganização do sistema. Aumentando a desorganização do sistema, aumenta a entropia. Então, isso aqui também está incorreto, né? Então, a decomposição do ozônio, a reação no sentido contrário aqui, né, do ozônio formando oxigênio, a formação para cada 2 mols de ozônio, forma 3 mols aqui de gás oxigênio. Então, está aumentando a quantidade de mol de gás, está aumentando a entropia do sistema. Então, nessa questão, apenas a alternativa B, apenas a afirmação 2 está correta, então a alternativa é B. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma, né? Mais uma aqui. Eletrodos, deixa eu ver o que eu selecionei. Isso aqui é uma questão anterior de semicondutores, que eu acabei pulando também, mas vamos
Eu acho que semicondutores não vai cair, mas já que está aqui, vamos tentar resolver, né? Eletrodos opticamente transparentes são construídos de um substrato como vidro recoberto de um filme fino de óxido, como o óxido de estanho, que por ser dopado ou não com outro, e pode ser dopado ou não com outros elementos. Pode-se sintetizar o óxido de estanho a partir da seguinte reação, né? Tetracloreto de estanho, né? Mais água forma dióxido de estanho mais HCl, conduzido a 600 graus. Esses materiais são usados, por exemplo, em portas de geladeira de supermercado com passagem de corrente elétrica após sua abertura, evitando-se que fiquem embaçadas, né? Considerando essas informações, verifique de que maneira de aumentar a condutividade elétrica dos eletrodos opticamente transparentes. Aqui, nesse caso, quando a gente quer aumentar ou modificar a condutividade elétrica, né, de um semicondutor, né, a gente dopa ele, né, aquela dopagem PN, né, e aí a gente acaba conseguindo modular a condutividade elétrica, certo? Então, das afirmações aqui, apenas a dopagem está correta, né, mas vamos lá. Substituir o dióxido de estanho por cloreto de estanho, né? Aqui o óxido de estanho 4, né? Como é um metal e não metal, então óxido de estanho 4, né? Indo a cloreto de estanho 4, certo? Substituir aqui a gente já tem mais íons, né? Então a gente vai ter uma transformação da estrutura aqui, né? E não vai promover aqui a mudança do ânion, não vai promover o aumento da condutividade, né? Adicionar um elemento do grupo dos metais alcalinos formando um sal complexo, né? Também não é a dopagem, geralmente é com átomos semelhantes ao metal ou semimetal, tá certo? Aumentar a solubilidade do óxido de estanho depois da aplicação do filme, pela adição de solventes orgânicos. Não está correto também. Mudar a geometria do composto tetraédrico para quadrado plano pela adição de elementos de transição, né? Também não vai dar certo, né? Aqui no caso, para dopagem de semicondutor, a gente tem que trocar por um elemento próximo a esse elemento. Como o estanho está no bloco P, que geralmente se aproxima ali dos elementos que são semicondutores por natureza, né? A gente tem que dopar aqui com elementos para alterar a banda de valência e banda de condução. Então, dopar o óxido com um elemento que tenha elétrons disponíveis, ou seja, aquele do tipo N, né, diminuindo a separação entre as bandas de valência e de condução. Então, isso aqui é teoria de semicondutores, tá certo? E aqui, aquela questão que eu falei também anteriormente, eu não sei se semicondutores vai cair, não está falando, né, mas seria aqui questão de ligas e semicondutores, certo? Bom, e aqui no caso a alternativa correta seria a E. Vamos ver aqui se tem mais alguma. Em 2017, acho que não. Aqui seria na área de educação, acabou, né? Então vamos aqui para 2021. Tentei gravar essa aula várias vezes hoje, acho que eu estava dando. Gravei errado várias vezes, né? Mas ali não gravo hoje essa aula. Bom, aqui 2021, questão 14, a interação que ocorre entre as moléculas dos gases reais é um dos fatores que os distanciam de apresentarem comportamento ideal e seguirem as relações observadas na equação dos gases perfeitos, PV igual a NRT. Essas interações podem ser do tipo repulsivas, responsável por promover a expansão do gás, ou atrativa, responsável pela compressão. Então, aquilo que eu falei ali dos gases ideais e como que se comportam os gases reais com força de atração e repulsão, né? Foi solicitado a um químico que buscasse as condições necessárias para que um gás de alta pureza apresentasse o comportamento mais próximo possível de um gás ideal. Considerando essas informações, o profissional deverá trabalhar em altas pressões, né? A gente viu que o gás ideal ele vai se comportar como o gás real vai se comportar como gás ideal em baixas pressões, certo? Se aproximando de zero, que é muito difícil, né? Pressão no vácuo, né? O gás na forma de vácuo. Então,
não vai rolar, né? Com gás mais polar vai aumentar as forças de atração entre as partículas, então ele vai se comportar mais fortemente como gás real, né? E aí vai diminuir o fator de compressibilidade. A altas temperaturas, as partículas vão ficar mais afastadas uma das outras, né? Então a interação entre essas partículas vai diminuir. E teoricamente essa seria a alternativa correta, mas vamos ver as outras, né, para ver se cabe. Com um gás que tem o volume molar elevado. O volume molar elevado também, né? Se a gente considera como o volume zero ali, ou as partículas são pequenas e não vão interagir uma com as outras, se eu colocar um volume molar muito alto, né, elas... e aqui no caso do volume molar é de 1 mol, né, de substância. Então já tem um volume molar elevado, então já tem as forças de repulsão valendo ali, sobrepondo, né, as forças de atração. Né? Então já vai se comportar como gás real e está aumentando o volume molar. Né? Com o gás em condições acima do ponto crítico. Né? Esse ponto crítico seria um ponto onde uma temperatura e pressão onde não há mais diferença entre o estado líquido e o gasoso. Né? E aí a gente não está preocupado com o estado líquido, né? E sim que as partículas não têm interação entre si. E aí, nesse caso, o mais próximo que a gente conseguiria seria em temperaturas altas. Né? E seria aqui a alternativa C. Okay? Vamos lá. Essa aqui dá trabalho. Né? Vamos ver se eu consigo, assim, que sem caneta explicar. Né? A energia interna de um determinado sistema gasoso obedece à equação U. Né? Então, a energia interna é igual a 5 a PV, pressão vezes volume, mais 10, né, joules. Esse gás, então, sofre um processo cíclico descrito por ABCD, partindo do ponto A, certo? Para as transformações AB, né, então daqui para cá, né, AB, deixa eu ver se eu aumento um pouquinho mais aqui. Partindo aqui da transformação de AB, né, e DA, foram propostos os seguintes valores de variação interna, né, ΔU, Q, trabalho, todos em joules, certo? Então, essa variação de D para A e a variação aqui de A para B, certo? Então, qual vai ser o valor aqui de ΔU, Q e W, né, das transformações aqui de A para B e de D para A, certo? Bom, considerando as informações apresentadas, indique quais os valores que completam corretamente a tabela. Né? Então, aqui no caso, a gente vai precisar de uma equação, né? Que aqui no caso o trabalho vai ser igual a pressão vezes a variação do volume. Né? Não sei se eu separei aqui. Que eu trabalhei com o pessoal. Deixa eu ver se tem aqui a transição de fase, mas acho que está na primeira lei, né? Tá aqui, eu acho, na primeira lei. O trabalho é igual ao valor negativo da pressão, né, vezes a variação do volume final menos do volume inicial até o volume final, né? Então está relacionado diretamente aqui, né, com o trabalho com a pressão vezes a variação do volume, certo? Então aqui, se a gente observar aqui, né, isso vai ser importante, porque o trabalho vai depender de um trabalho de expansão, por exemplo. Se variar o volume, está realizando trabalho. Se não houver variar volume, não tem trabalho realizado pelo sistema, certo? Então, aqui nesse caso, para essa transição de D para A, né, a gente tem aqui o volume ΔV igual a zero, né? Isso significa que o trabalho vai ser igual a zero, né? Então, as questões aqui de D para A, onde DA
o trabalho é igual a zero, né? Então a gente pode já excluir essa alternativa aí aqui, né? E aí todos os outros estão com zero aqui. O trabalho vai ser zero quando a variação de volume é igual a zero. E aí a gente vai ter que calcular aqui por essa formulinha a energia interna inicial e a final e fazer a subtração, certo? Vamos calcular aqui para esse primeiro, de A para B, certo? Então de A para B aqui, qual que é a variação da energia interna? Então a variação final vai ser B e aqui o inicial vai ser A, né? Então, em B nós temos 5 vezes PV, a pressão é 0,1 e o volume é igual a 8, certo? Então, aqui nesse caso vai ser 0,8, né? 0,1 vezes 8, 0,8. 0,8 vezes 5 vai dar 4. E aí 4 mais 10 vai dar 14, certo? Aqui, a inicial vai ser 2 vezes 0,1, então dá 0,2, vezes 5 vai dar 1, 1 mais 10 vai dar 11, né? Então, a final é 14, a inicial é 11, então a variação aqui vai ser 3, certo? Então, ΔU vai ser igual a 3. A gente tem 3 em todas. Só isso aí que está menos 3, né? Duas alternativas têm menos 3. Aqui a gente tem essas possibilidades e a gente já sabe que não é. Então, ou é a ou é a D, alternativa D, certo? Bom, o trabalho vai ser aqui desse, tem a variação do volume, então a variação do volume aqui é igual a 6, né? Pressão vezes a variação do volume vai ser 6 vezes 0,1 vai dar 0,6. Então o trabalho vai ser 0,6. Vou ver se o outro também é 0. Esse aqui está negativo, né? Mas o trabalho aqui é 0,6, certo? Aí quando a gente for fazer a somatória, né, o volume está aumentando, né? Então vai ser aqui 0,6, 3, isso aqui não pode ser negativo, tem que ser esse aqui, 0,6, certo? E aqui no caso, como a gente tem 3, né, ΔU vai ser igual Q menos W, né? Isso, não, Q mais W, né? Então aqui no caso, se o ΔU... não, isso aqui vai ser Q menos W, né? Então, aqui no caso, para que a variação seja 3, Q vai ter que ser aqui 3,6 menos 0,6 dá igual a 3, certo? Então, teoricamente, esse aqui está correto, né? Vamos ver, mas vamos ficar entre... apesar que a segunda parte é igual aqui do outro, né? Menos 3, menos 3. Mas vamos calcular aqui como ele chegou a esse menos 3, né? Mas é a alternativa A. No ΔU de D para A, o final aqui é 0,1, né? Então, pressão 0,1 e aqui é 2. Então, 0,2 0,1 vezes 2, 0,2, vezes 5 dá 1, e aqui mais 10 vai dar 11, né? Então, o final é 11, aqui 0,4 vezes 2 dá 8, 0,8, né? O 0,8 vezes 5 vai dar 4, né? 4 mais 10, 14. Então, aqui 11 menos 14 vai dar menos 3, certo? Então, aqui no caso é menos 3. Como o trabalho a gente já falou que é zero, né, porque o volume não está variando, então aqui a variação de energia interna vai ser igual ao calor, que vai ser 3. Não, aqui é menos 3, né? 11 menos 14 dá menos 3. E aqui no caso, o ΔU vai ser igual aqui, né, já que o trabalho é igual a zero. Ok? Essa questãozinha aqui é um pouquinho de trabalho, mas tem... trabalho é igual a PV, né? Tem que ver essa nuance, e aqui no caso as somatórias também, né? ΔU é igual a Q menos V, mas se for um trabalho de expansão é menos Q,
menos W, né? Que aqui no caso, nesse sentido, o volume está aumentando, então é um trabalho de expansão, né? Variação positiva, né? E a alternativa correta é a alternativa 1, que é chatinho, né? Mas para os físico-químicos é interessante. Vamos ver se tem mais alguma. Ah, tá só essa 2021. Deixa eu ver se eu perdi alguma para cima. Ah, tinha pra cima aqui. Ah, não, essa aqui eu já resolvi. Bom, então acho que é isso, né, de gases e de termodinâmica. Essa aqui acho que é mais chatinha, mas vocês podem depois dar uma olhada. Mas aí se foi uma revisão rápida sobre gases e termodinâmica, tá certo? Depois eu volto, talvez fixar nas disciplinas que eu ministrei, né, no curso, e se der tempo eu vejo, né, aqui no caso equilíbrio químico, talvez, e eletroquímica cinética no sistema, a gente pode ver algo rápido, né? Compostos orgânicos também no curso superior também não dei, bioquímica é só um ensino técnico, química orgânica, né? Mas aqui talvez eu queria falar um pouquinho sobre o ensino de química aqui também, até alguns termos específicos. Eu não sei se vocês, acho que trabalhou bastante no curso, mas talvez seja interessante refrescar a memória, tá certo? Então é isso, um abraço. Deixa eu voltar para cá.